Hora de falar de eleições 2022. Saíram os números de mais uma pesquisa eleitoral para a presidência da República. Foi divulgada hoje pela Quest Genial. Vamos ver o resultado para o primeiro turno das eleições na pesquisa estimulada, quando são apresentadas as opções de candidatos aos entrevistados. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 23%. Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT, estão empatados com 7%. João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante, aparecem com 2%. Simone Tebet, do MDB, tem 1%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Brancos ou nulos, 8%. Indecisos, 5%. A pesquisa da Quest Genial ainda mostra a intenção de voto para o segundo turno. Em todos os cenários com o ex-presidente Lula, o petista sairia na frente. No cenário com Lula e Bolsonaro no segundo turno, o ex-presidente Lula aparece com 54%. Já Bolsonaro tem 30% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 13%, indecisos são 3%. Numa disputa entre Lula e Sérgio Moro, o petista fica com 52% das intenções de voto. Sérgio Moro aparece com 28%. Brancos e nulos, 17%. Os indecisos somam 3%. No cenário Lula e Ciro Gomes, Lula aparece com 51%. Já Ciro Gomes tem 24%. Votos brancos e nulos, 22%. Indecisos nesse cenário são 4% das intenções de voto. Em um segundo turno entre Lula e João Dória, o petista sairia vitorioso com 55% das intenções de voto. João Dória teria 16%. Brancos e nulos, 26%. Indecisos, 3%. Num cenário entre o ex-presidente Lula e André Janones, o petista aparece com 56% das intenções de voto. Janones soma 14%. Brancos ou nulos, 25%. Indecisos são 4%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada no número BR 08857-2022, no dia 3 de fevereiro. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 3 e 6 de fevereiro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Chamo agora mais uma vez nossos analistas. Começo com Yuri Pita. Yuri, o que essa pesquisa mostra para os candidatos da terceira via com maior número de intenção de votos? Ciro Gomes e Sérgio Moro. É possível dizer qual vai ser o foco das campanhas? Dá para a gente tirar algumas pistas, inclusive foi o que a gente perguntou para o Felipe Nunes, diretor da Quest, agora há pouco no CNN 360. É um caminho difícil, porque há muita consolidação desse cenário e o que a gente percebe é que tanto Sérgio Moro quanto Ciro Gomes encontram barreiras nos dois líderes das pesquisas. Há uma convergência de eleitorado de Ciro Gomes e do ex-presidente Lula, assim como de Bolsonaro com o ex-ministro Sérgio Moro. Então, para que eles consigam avançar, de certa forma, esses seus semelhantes precisariam diminuir. E o que a gente percebe, a gente vai poder detalhar um pouco mais daqui a pouco, Márcio, é que é justamente uma pedreira difícil. Além da terceira via estar espremida, não conseguir aproveitar a demanda que existe, são mais ou menos, aproximadamente, são 26% dos entrevistados que dizem que esperam que nem Bolsonaro nem Lula ganhem as eleições, mas todos os candidatos da terceira via somam apenas 19%. Significa que eles não estão conseguindo ainda convencer o eleitorado de que são opções viáveis a essa polarização. Thaís, a gente viu nos números, o ex-presidente Lula lidera todos os cenários de segundo turno. E no primeiro turno está com uma boa vantagem, 45% das intenções de voto. Qual pode ser o tamanho da tranquilidade do PT neste momento? Márcio, o que a gente sente conversando com dirigentes do PT? A gente percebe que há uma clareza bastante grande em relação à dificuldade que será essa eleição. É óbvio que todos esses números empolgam, mas
ali nos mais pragmáticos do Partido dos Trabalhadores, há uma avaliação de que é preciso manter o pé no chão, de que não se pode comemorar. Afinal de contas, a eleição será apenas em outubro e a gente ainda está bastante distante desse processo de oficialização, de início da campanha eleitoral de fato. Isso colocado, Márcio, há também uma avaliação de outra parte de que há um campo para se trabalhar numa possibilidade no que você citou, de primeiro turno. E é por isso que a gente vê movimentos tão enfáticos do ex-presidente Lula, da direção do PT, por exemplo, em relação ao PSD de Gilberto Kassab. Atrair Kassab para esse primeiro turno seria a coroa para que eles considerassem a possibilidade de vencer as eleições na primeira etapa do processo. E, Leandro, esses números de primeiro, de segundo turno são muito interessantes, mas os detalhes da pesquisa também valem muito. Qual percepção existe sobre o governo Bolsonaro nesta pesquisa? Márcio, a gente olha para os retratos, né, que a pesquisa traz, a gente não pode pensar em pesquisa eleitoral, até o Felipe Nunes explicou para a gente isso, como uma corrida de cavalos. Ela é resultado de uma série de percepções que os eleitores brasileiros têm no momento sobre o atual governo. E aí, conversando com eles sobre exatamente isso, o sentimento que mais prevaleceu, que a Quest conseguiu identificar do eleitorado brasileiro, é o sentimento de decepção. Ele apareceu em 36% dos consultados, né, dos que responderam a pesquisa. Logo depois vem 27% o de esperança. E aí perguntei para o Felipe Nunes quem são os que estão desesperançosos, né, decepcionados com o presidente Jair Bolsonaro e quem está ainda com esperança. E ele fez um recorte ali das principais candidaturas e de como esses sentimentos aparecem. Para o Felipe Nunes, o decepcionado com o presidente Jair Bolsonaro e o envergonhado são os eleitores do ex-presidente Lula. O eleitor do atual presidente, embora em número minoritário, continua falando em otimismo e esperança, uma prova desse voto consolidado no atual presidente. E aí tem um sentimento que a pesquisa capta, que é interessante de ver, o sentimento de frustração. E ele aparece justamente em quem, em tese, participou de alguma maneira desse governo. No caso do ex-juiz Sérgio Moro, participou de fato, foi ministro da Justiça durante um bom período e é um sentimento de frustração que aparece também no eleitor de João Dória. A gente precisa lembrar, teve aquele movimento Bolsodória que aconteceu nas eleições de 2018, que leva esse eleitor de João Dória para 2022 a ter o sentimento de frustração. Isso é o que captou a pesquisa da Quest divulgada hoje. Márcio. O eleitor não esquece. O eleitor não esquece. Você está vendo a gente aqui nessas janelinhas, parece até que a gente está muito distante, né? Quer dizer, o Leandro está no Rio de Janeiro, a Thaís está em Brasília e o Yuri está em algum lugar aqui de São Paulo. Mas a magia da televisão é exatamente essa. O Yuri está do meu lado, e ele está aqui do meu lado porque ele tem um recorte dessa pesquisa que mostra que 6 em cada 10 brasileiros já decidiram. Isso está solidificado, né, Yuri? Pelo menos a pesquisa mostra. Pelo menos neste momento. Neste momento. De 6 em cada 10 não pretendem mudar o candidato que escolheram. É isso que a Quest conseguiu ouvir nessa pesquisa, Márcio. A gente vai mostrar aqui no nosso telão como funciona isso. A pergunta que foi feita é exatamente essa. Você diria que a escolha do seu voto para presidente é definitiva ou pode mudar caso algo aconteça? Esse recorte ajuda a gente a entender por que se consolidou esse cenário nos últimos meses. Esse cenário de disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Está aqui, 58% dos entrevistados, praticamente 6 em 10, diz que é definitiva a escolha de voto. 40% admitem que podem mudar se algo acontecer até outubro. Mas são justamente os dois líderes da pesquisa que têm maior proporção de eleitores convictos dessa escolha, que é o que a gente vai mostrar na próxima tela. E isso torna ainda mais difícil aquela pergunta que você me fez, Márcio, o caminho para quem quer quebrar essa polarização. Dos eleitores de Bolsonaro, 65% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 35% não descartam mudar de voto. No caso de Lula, essa convicção é ainda maior. 74% dos seus eleitores certos da escolha, ante 25% que admitem poder optar por outro nome caso algo aconteça. Essa relação se inverte com os candidatos da terceira via, com Ciro Gomes, com João Dória e Sérgio Moro. Ou seja, a maioria dos eleitores desses 3 pré-candidatos podem mudar a escolha, a maioria pode mudar a escolha de voto até o dia da votação. Ou seja, além de estarem para trás, ainda estão com menos eleitores convictos.
No caso dos brancos e nulos, está aqui no cantinho, também há algum eleitorado a ser disputado. Mas é claro que aqui, assim, a gente está falando de 4 em cada 10 que dizem que não vão escolher nenhum dos nomes atualmente colocados na disputa. É claro que a campanha ainda tem muito chão pela frente até outubro. Mas isso é algo muito forte, né? Sem dúvida, Márcio. A gente explorou, inclusive, esse fato com o Felipe Nunes, diretor da Quest, embora vale a gente fazer uma ressalva aqui. Quando se abre o cenário, aquela pergunta espontânea, sem mostrar os nomes na cartela, 48% dos eleitores ainda não respondem nenhum nome automaticamente. Mas já há um núcleo bastante consolidado, tanto para o ex-presidente Lula, que lidera, e para o atual presidente Jair Bolsonaro. Depois que se mostra o cartão com os nomes todos colocados, que é o que vai acontecer na hora ali da eleição, da campanha propriamente dita, aí quando o eleitor olha, ele bate essa convicção. E isso é muito forte de fato. É muito explicado também por uma série de fatores regionais, sociais e dessa preocupação com a economia, o quanto a economia está pegando no bolso e na cabeça do eleitor. Yuri Pita, obrigado.